Demoradinho para gravar. Gravando, pessoal. Então, nós vamos tratar dos agentes públicos hoje. O que são agentes públicos, né? Agente público, ele tem uma divisão, mas a gente pode identificá-lo como uma pessoa, né, que presta serviços ao Estado, é uma pessoa física que presta serviço, pessoa física que presta serviço ao Estado, né, ou à administração indireta, administração direta ou administração indireta. Então, é uma pessoa física que presta serviço ao Estado, que é a administração direta, ou às estatais, grosseiramente falando, a administração indireta, que são as autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e os consórcios públicos. Então, são essas... E ainda tem mais alguns, né, que prestam outro tipo de serviço que nós veremos agora. Então, esses são os agentes públicos. Eu acabei esquecendo de colocar para vocês ali no aula, e vou colocar em seguida, então logo termina aqui, um polígrafo sobre agentes públicos também. Bom, os agentes públicos, eles se dividem em agentes políticos, servidores públicos, que são civis e militares, e particulares em colaboração com o poder público. E é isso que nós vamos ver hoje, o que é cada um deles, o que é cada categoria destas, 3, e algumas regras básicas para essas categorias. Então, a divisão dos agentes públicos da nossa Constituição, no nosso Estado administrador, é agentes políticos, servidores públicos, civis e militares, e particulares em colaboração com o poder público. Bom, vocês, como eu já havia falado numa outra aula, vocês e nós, e eu também, nós teremos que enfrentar no futuro, talvez o ano que vem, a tal da reforma administrativa. Então, boa parte do que eu vou falar hoje vai modificar assim que sair a reforma administrativa ano que vem, sei lá, provavelmente sai ano que vem. Mas hoje é o que nós temos na Constituição Federal, é o que eu vou falar para vocês. Bom, primeiro, identificar quem são, então, os servidores públicos militares. Né? Eles têm um regramento todo especial, mas tem alguns artigos que estão previstos na Constituição Federal. Os militares, então, eles são constituídos pela Polícia Militar, pelos corpos de bombeiros militares, e estes são servidores militares estaduais, Polícia e Corpo de Bombeiro Militar, artigo 42 da Constituição Federal. E a Marinha, Exército e Aeronáutica, lá no artigo 142 da Constituição Federal, são os militares federais, então, essa é a divisão. Mas, então, retomemos a nossa classificação. Nós falamos que são 3 categorias, agentes políticos, servidores públicos, civis e militares, e particulares em colaboração com o poder público. Então, eu falarei agora dos agentes políticos, que é a primeira categoria desta nossa classificação. Relembrando para quem entrou agora, que eu abri aí na tela um aplicativo, quem quiser fazer pergunta, pode fazer que aparece direto aqui na tela para mim, na frente, é diferente do chat. Bom, os agentes políticos, então, né, os agentes políticos daria para dizer, assim, comumente, né, coloquialmente, que são aquela categoria, são aqueles ocupantes daqueles cargos que são o topo, né, que fazem parte da estrutura de governo. Eles participam, né, do esquema de poder do Estado, esquema no bom sentido, né. Eles lidam, então, eles decidem, tomam decisões, fazem a política do Estado funcionar. A política não no termo só política, em todo o funcionamento do Estado. Então, eles formam a estrutura superior do Estado. Quem são eles? É muito simples. São o presidente, governador, prefeito, senador, deputado estadual, vereador, os juízes, o Ministério Público, né, promotores, defensores públicos. Então, esses cargos de alto escalão, eletivos ou concursados, que são os denominados agentes políticos. Depois, quem for adiante estudar direito administrativo, como para dar aula
ou para ser especialista em direito administrativo, eu quero dizer, aí vai ver que eles têm um tratamento um pouco diferente dos demais servidores, né? Por isso o nome agentes políticos. Eles têm alguns direitos de representação, questão de cumprimento de horário, né? Que são diferentes dos servidores, porque eles são o topo da hierarquia e eles que tomam as decisões, né? E eles exercem esses cargos, então, por nomeação. Nomeação é quem faz concurso público, o juiz de direito, o promotor de justiça, são agentes públicos, então, que realizam, que fazem, prestam um concurso público. Ou por eleição, né? Por exemplo, presidente da República, governador, deputado, senador, vereador, então são agentes políticos que são eleitos. E por designação, quem é designado? Secretários do Estado, por exemplo, secretário municipal. Então, o prefeito, o governador, o presidente designa, ele foi eleito, agente político, presidente da República, e ele designa um outro agente político para ser secretário da Previdência, por exemplo. Então, eles estão incluídos, como eu já te antecipei, lá no próprio Poder Executivo, né, que são o topo da organização administrativa, o presidente da República, o governador. No Poder Judiciário, né, os juízes, né, não os servidores do Judiciário, os juízes. No Poder Legislativo, né, deputados, senadores. No Ministério Público, nos tribunais de contas também, dos Estados e da União. E os representantes diplomáticos, pessoal. Essa é uma categoria que foi criada pelo Eli Lopes Meireles, é um dos melhores livros que se tem para estudar, direito administrativo, e ele criou essa categoria. Pode ter algum autor aí que tenha uma ou outra diferente desta, um ou outro grupo desse que eu acabei de ler diferente. Mas o Eli Lopes Meireles, ele entende isso, né? Fazem parte, estão incluídos os membros do Poder Executivo, o topo, presidente, vereador, e presidente, prefeito e governador. Poder Judiciário, juízes somente. Poder Legislativo, deputados estaduais, federais, do Distrito Federal e vereadores. Ministério Público, os promotores. Tribunais de Conta, os ministros lá do Tribunal de Conta, né? E os representantes diplomáticos, que são os embaixadores. Então, essa categoria do Eli Lopes Meireles é onde estão incluídos esses agentes políticos. Como regra, eles têm algumas particularidades, né? Porque eles têm a representação, que o servidor público, como regra, não tem, mas a maioria dos direitos e deveres deles também estão em estatuto, né? Tem algumas diferenças, mas isso nós veremos depois na Constituição Federal. Segunda categoria, servidores públicos, pessoal. Aqui que nós temos mais informações, né? Servidores públicos, então, é todo um montante de pessoas físicas que prestam serviços ao Estado. Então, aqui vocês já podem notar uma coisa. Quando eu falo, por exemplo, em promotor de justiça ou em juiz de direito, eu estou falando de um agente político. Eu não estou falando especificamente de um servidor público. Aí, se vocês me perguntarem, mas ele não é servidor público? É servidor, mas ele é chamado de agente político, é uma outra categoria, né? O delegado de polícia, o oficial do Exército, esses são servidores públicos, não são agentes políticos. Os demais também têm, né, os ditames constitucionais e estatutários, mas são agentes políticos. Agora a gente está falando, então, excluam essas pessoas que eu acabei de falar, os agentes políticos, e pensem nos demais cargos agora da administração. Então, os servidores públicos, propriamente ditos, são indivíduos que prestam serviço ao Estado diretamente ou pela administração indireta. Então, servidores públicos são aqueles que prestam serviço à administração direta, trabalha numa delegacia de polícia, trabalha na polícia militar, trabalha no INSS, trabalha no foro, desde que não seja o juiz, que é considerado agente político. E aqueles que trabalham na administração indireta, no Banrisul, no Banco do Brasil, são pessoas, então, que são chamados de servidores públicos. E aí nós temos uma divisão desses servidores públicos.
em estatutários, em empregados públicos e em servidores temporários. Os estatutários, como o nome está dizendo, eles são regidos por um estatuto. Eu vou falar genericamente, depois vou falar bem específico de cada um desses grupos. Os estatutários são regidos por um estatuto e eles ocupam cargos públicos. Então, linkem quem é estatutário, quem é regido por um estatuto, quem está no regime estatutário, ele ocupa um cargo público. Certamente ele teve que fazer um concurso público para provimento de cargo efetivo. E os empregados públicos, eles não são estatutários, eles são seletistas, ocupam emprego público e são regidos pela CLT. Então, estatutários, cargo público, empregados públicos são seletistas, CLT, e ocupam emprego público. Estatutário, cargo público. Empregado público, emprego público. Nós vamos ver os direitos que cada um tem a seguir. E os servidores temporários estão autorizados, depois a gente vai ler isso junto, lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 9, podem ser contratados servidores temporários pela necessidade temporária e excepcional. Necessidade temporária e excepcional. Eles exercem função, não são nem empregados públicos e nem têm um cargo público de provimento efetivo. Exercem uma função que, na realidade, estão ocupando um cargo de professor, por exemplo, que é o mais comum, professores contratados, mas, na realidade, doutrinariamente, se diz que exercem uma função, mas estão preenchendo um cargo. Só que temporariamente, são regidos, conforme nós veremos, por uma lei específica, que foi criada, e subsidiariamente pelo estatuto, mas nós chegaremos lá ainda. Até aqui, ok? Alguma pergunta, alguma dificuldade dessa divisão? O que é agente político, o que é servidor público, o que é particulares em colaboração com o poder público, eu não falei ainda, vou falar logo a seguir. E o que é empregado público e o que é estatutário, que tem cargo público de provimento efetivo? Tudo tranquilo até aqui? Se tiverem dúvidas, podem abrir o microfone, ou perguntar aí pelo aplicativo que eu abri para vocês aí. Tranquilo? Então, vou adiante. Então, vamos estudar os estatutários. E aí vamos abrir a Constituição, que a gente vai começar a dar uma olhada na Constituição agora. Regime estatutário. Então, é aqueles servidores, que o regime é estabelecido em lei, é criado um estatuto, e esse estatuto, pessoal, ele pode existir, e existem diversos estatutos. No âmbito da União, por exemplo, existe a Lei 81/12, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. E os estados, muitos deles, têm seu estatuto. O Rio Grande do Sul tem uma lei, 10.000 e alguma coisa, 10.098, se não estou enganado, algo assim, o regime jurídico, o Estatuto dos Servidores Civis do Estado. Existe um outro estatuto, por exemplo, da Polícia Civil, também dentro do próprio Estado do Rio Grande do Sul. Já posso citar aqui 2 estatutos, o dos servidores públicos civis e o dos servidores da Polícia Civil. E isso são leis que criam esses estatutos que regem os servidores públicos. Não é contrato, portanto, quando um servidor público é aprovado em concurso, é nomeado a exercer o seu cargo, ele assume, não é um contrato, ele assume um cargo que está previsto, seus direitos e deveres, numa lei, que é o Estatuto. Esta lei, pessoal, ela é modificável unilateralmente. O governador do Estado, no caso do Rio Grande do Sul, o presidente da República, no caso do Brasil, não precisa fazer acordo nenhum, porque não tem nenhum acordo assinado. Não foi feito nenhum acordo entre o servidor público e o representante do Executivo. Ele pode modificar totalmente o Estatuto. O único empecilho que ele tem, que nós sabemos, todos nós, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, é respeitar os direitos adquiridos. Então, para exemplificar, agora, o ano passado,
o governador do estado do Rio Grande do Sul fez diversas alterações no Estatuto do Servidor Público Civil do estado do Rio Grande do Sul. Aposentadoria, por exemplo, mas eu não vou falar de aposentadoria porque aí depende da categoria, mas vamos pegar um exemplo genérico. Licença-prêmio. Existia a chamada licença-prêmio, está no Estatuto, ela foi extinta, né? Foi colocada outra licença no lugar dela, que eu acho que deve ser licença para estudo, deve ser isso. Na União já é assim, e o governador também o fez. Mas só que, ao mesmo tempo que ele não precisa negociar com o servidor, é unilateral a modificação, não é um contrato entre as partes, ele tem que respeitar os direitos adquiridos. Portanto, aquele servidor que já tinha adquirido o direito a uma licença, a duas licenças, a três licenças, prêmio que chamava, licença assiduidade, que é o nome correto, e apelidado de licença-prêmio, esse servidor que já tinha cumprido os requisitos, mesmo que ele não tivesse gozado desta licença, ele tem o direito adquirido, ele cumpriu os requisitos. Então, nesta, o governador não pode mexer. Mas a modificação é unilateral, sempre que não afete direitos adquiridos. Então, nesta lei, nesse estatuto, são estabelecidos os direitos e os deveres do servidor público. Ele, lendo lá, o estatuto dele vai saber o que ele tem que fazer, está escrito lá, quais as atribuições dele como servidor público e quais os direitos que ele possui. E as regras constitucionais, que nós olharemos depois, ao final, estão previstas lá no artigo 37. Né? Aí nós faremos a leitura em conjunto. Como eu já falei, a gente chama de pluralidade normativa, é porque cada unidade da federação, cada estado pode ter o seu estatuto. Inclusive, no próprio Rio Grande do Sul, deu exemplo, existe mais de um estatuto. Um geral dos servidores e algumas carreiras mais organizadas têm, como a Polícia Civil, tem o Estatuto da Polícia Civil. Então, se perguntarem para vocês qual é a natureza jurídica do qual a natureza jurídica que regula a relação entre o servidor público e o Estado, ou a União, se for o caso, o Estado no modo geral, se ele for empregado, se ele for servidor público, ocupante de cargo público, a natureza jurídica é estatutária, porque não há um contrato, não há uma relação contratual, há uma relação estatutária. Inclusive, pendências judiciais envolvendo servidor público estatutário, ela é dirimida na Justiça Estadual, ou, se for servidor federal, na federal. Não é na Justiça do Trabalho. Até aqui tudo bem? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Tudo ok? Então, vamos falar dos empregados públicos. Os empregados públicos, eu acho que essa traz maior curiosidade. Os empregados públicos, eles devem fazer concurso público, conforme nós veremos quando lermos as regras da Constituição Federal. Eles fazem concurso público, mas eles não terão cargo público, serão empregados públicos regidos pela CLT. Então, a natureza jurídica deles não é a mesma que eu acabei de falar, estatutária, é contratual, é seletista, né? Então, as regras constitucionais estão presentes na Constituição, determina a exigência de concurso público, por exemplo, determina a acumulação, a proibição da acumulação de cargos, a não ser as exceções, que nós veremos lá no artigo 37, inciso 16, depois. Então, da mesma maneira que há algumas exigências e alguns empecilhos do exercício da atividade pelo servidor público estatutário, também há para o empregado público. A questão, nós veremos também adiante a questão da estabilidade, né, do estatutário e do empregado público, como funciona. Nesse caso, então, o empregado público tem uma relação jurídica de natureza contratual, né? Bom, o contrato pode ser reincidido? É possível, pessoal.
é possível, ele não tem, então já vou me antecipar aqui, ele não tem estabilidade conforme tem o portador que preencher um cargo público efetivo. Então, ele pode ser, entre aspas, despedido, esse contrato pode ser reincidido, quando houver falta grave, quando houver acumulação ilegal de cargos, conforme o artigo 37, inciso 16. Como regra, o servidor público não pode acumular cargos públicos, somente por exceção, e nós veremos lá no inciso 16 do artigo 37. Também eles podem ser despedidos, entre aspas, por necessidade de redução do quadro, isso até o concursado também pode, ou por insuficiência de desempenho das suas atividades, o concursado também pode. Bom, vocês vão me perguntar, então, o seletista, empregado público, pode ser demitido? Pode. É fácil? Não é. Tem que demonstrar alguma daquelas situações que eu acabei de ler para existir a rescisão do contrato. Por quê, pessoal? É uma garantia mínima para que ele desempenhe suas funções e não seja demitido, por exemplo, porque ele é vinculado ao partido A, B ou C, porque fez campanha para A, B ou C, né? Então, é uma garantia mínima, que vai ser, o indivíduo que trabalha no Banrisul pode ser demitido? Pode, ele é seletista, dentro daquelas regras que eu acabei de falar, que são falta grave, acumulação ilegal de cargos, necessidade de redução do quadro, né, por questão financeira, e insuficiência de desempenho. Fora isso, é dificultosa, o desligamento dele não é igual à empresa privada, onde o patrão pode demitir a qualquer momento todos os empregados que entender que deve demitir. Né? Uma exceção, não pode haver empregado público para as carreiras típicas de Estado. Essas carreiras típicas de Estado, o regime somente pode ser estatutário, jamais seletista. O que são carreiras típicas? Nós temos uma ideia, pessoal, mas vai modificar agora com a reforma do governo federal. A ideia hoje, assim, é os embaixadores, né, os diplomatas, polícia, fiscais de um modo geral e os militares. Agora, há uma tendência de diminuir esse quadro com a reforma agora. Vai modificar muita coisa. Muito servidor não terá mais estabilidade, inclusive, após a reforma. Então, a própria reforma, ela prevê que carreiras típicas do Estado deverão ser estatutárias, mas vai diminuir drasticamente. A ideia é mais ou menos essa, que eu estou falando para vocês. Os diplomatas, embaixadores, né, policiais, algum regime de fiscalização, né, talvez não em todos, hoje sim. Hoje é obrigado para a segurança do fiscal. Imagina um indivíduo que fiscaliza qualquer situação, comércio, saúde, ou polícia não ser carreira de Estado, poder ser demitido. Então, ele não tem garantia para exercer sua função, porque a sua função incomoda muitas pessoas, né? Por isso a garantia da estabilidade. Então, algumas carreiras que não há necessidade, que não há esse problema, vão perder a estabilidade. Mas hoje, a ideia é essa. E a carreira dos servidores militares, pessoal? Nós vimos que os servidores militares estaduais são os policiais militares e os bombeiros militares, né? E a da União são as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Tem vínculo estatutário, né? Todos esses cargos são estatutários, não há empregado público, né, nos servidores militares. E algumas regras, conforme nós veremos, para os servidores militares são aplicáveis às dos servidores civis. Se vocês lerem lá o artigo 142, parágrafo 3º da Constituição, lá tem alguns incisos que são direitos dos servidores civis que são aplicáveis aos servidores militares. Então, depois vocês podem dar uma lida assim para conferir quais são esses direitos dos servidores civis que são aplicados aos servidores militares. Então, nós vimos até aqui
os servidores de provimento de cargo efetivo, que são os estatutários, nós vimos os empregados públicos, nós vimos os servidores temporários, né? Sobre os servidores temporários, que eu pulei aqui uma coisa. Servidores temporários, eles têm caráter temporário, como o nome está dizendo, e o regime jurídico deles não é estatutário e nem seletista, contratual. Ele é um regime jurídico especial, porque os servidores temporários são aqueles que são contratados por necessidade temporária ou excepcional, conforme eu falei para vocês. Então, nesses casos, é uma lei, pessoal, que é criada para demonstrando a necessidade temporária e excepcional para a sua contratação. Exemplo mais comum são professores. Podem ver, se pegar a Cachoeira do Sul, todos os anos são contratados centenas, sei lá, 100, 200 professores, né? Por um ano ou por 6 meses, a lei que vai dizer. Então, o regime deles não é nem estatutário e nem contratual ali com a CLT. É um regime jurídico especial que está na lei, que os direitos e deveres constam da lei que os contrata, e subsidiariamente eles podem, algumas coisas que for compatível, se utilizar do estatuto do servidor da cidade, ou do estado, ou da União, né? Mas a regra é tempo determinado esta contratação, por necessidade temporária e por excepcional interesse público. Depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, e aí eu quero ver o que vocês acham sobre isso. Então, eles não são seletistas e nem são estatutários, eles são contratados e têm subsidiariamente a aplicação do Estatuto dos Servidores da cidade, ou do Estado, ou da União, onde eles estão desempenhando suas funções. Então, nós vimos, repetindo, os estatutários, os empregados públicos, os servidores temporários, fizemos um adendo aos servidores militares, e, por fim, nós veremos os particulares, a categoria dos particulares em colaboração com o poder público. Esses particulares em colaboração com o poder público são pessoas físicas que prestam serviço ao Estado sem vínculo empregatício. Por exemplo, o Ricardo é um exemplo disso. Pode dar aí, dizer, Ricardo, o que é, por que tu é um particular em colaboração com o poder público? Por trabalhar no serviço público, na escola? Não, aí está remunerado. Não está colaborando. Mas tu vai fazer alguma coisa que tu se enquadra nessa categoria. O que tu vai fazer domingo? Domingo você é mesário. Mesário. Então, jurado, mesário, essas pessoas nós enquadramos na categoria de particulares em colaboração com o poder público, né? E já expresso aqui meus parabéns a ti, publicamente aqui, por exercer essa função que muitos não querem, né? Mas é algo muito necessário. Então, essas pessoas que exercem esse tipo de trabalho eventual aí com o Estado, eles são, então, os particulares que colaboram com o poder público, né? E não há vínculo empregatício e, eventualmente, poderia até receber algum retorno financeiro, que não é o caso lá dos mesários, que eles recebem apenas alimentação e uns 3 meses de folga, né, Ricardo? Não, 6 dias. Não, mas tá bom, 6 dias é bastante. Tá bom. Delegação do poder público, pessoal. Então, também é um caso de particular. Vou dar alguns exemplos aqui. Particulares em colaboração com o poder público. Delegação do poder público. Então, essas concessionárias de serviços públicos, por exemplo, pedágio, leiloeiros, faz o leilão para o Estado, hein? Tradutores, né, para traduzir a questão de, por exemplo, se precisa um tradutor de uma outra língua, um documento oficial, serviços notariais e de registro, essas pessoas têm remuneração, inclusive, a concessionária, o pedágio, ela tem a sua remuneração, né, paga lá pela prestação do serviço. Os tradutores têm os notariais e oficiais de registro, todos os registros em Cachoeira do Sul têm remuneração, que é o pagamento do que nós
efetivamos pelos serviços prestados. Então, o particular pode ser remunerado ou não, mas eles se enquadram na categoria, então, de particulares em colaboração com o poder público. Nesse primeiro exemplo que eu dei, é a chamada delegação pelo poder público, as concessionárias ou permissionárias do serviço público. Transporte coletivo municipal é uma permissão que a prefeitura concede, delega, melhor dizendo, à empresa de ônibus. Leiloeiros, tradutores de serviços notariais e de registro. Eles exercem, então, função pública em seu próprio nome deles, propriamente, né, concessionária lá, nome A, B ou C, empresa X. O registro civil de nascimento em Cachoeira do Sul. Então, eles exercem a função pública em seu próprio nome. Não há vínculo empregatício com o Estado, mas são fiscalizados pelo poder público. Os registros são fiscalizados pelo Poder Judiciário, por exemplo. E a remuneração é a que eu falei, é paga por nós, pelo cidadão e não pelo Estado, porque eles exercem um serviço que nós pagamos. Também pode haver os particulares, uma segunda categoria de particulares em colaboração com o poder público é por requisição, nomeação ou designação. Por exemplo, para exercerem funções públicas relevantes. Aí é o caso do Ricardo, né? Mesários, jurados, serviço militar também, nesse caso, eles exercem funções públicas relevantes e eles são requisitados, nomeados ou designados. Jurados, mesários, serviço militar. Não gera vínculo empregatício também, né? E, em geral, não recebem remuneração. O jurado, quando vai ao tribunal do júri, não tem remuneração. O mesário não tem remuneração. O servidor público militar, sim, ele serve lá 1 ano, 10 meses, eles têm alguma remuneração, mas não gera vínculo empregatício. E, por fim, nessa categoria, nós temos os gestores de negócios, né? Esses gestores não é algo comum. Nós estamos num momento agora difícil e poderia ser o caso de ter um gestor, e nós não temos. Gestores de negócios, eles assumem função em momento de emergência, como, por exemplo, numa pandemia, para liderar. Nós não tivemos essa figura, assim. Foram criados alguns grupos, né, em alguns estados para aconselhamento do governador, né? Mas, como regra geral, na União foi o ministro da Saúde que continuou organizando a situação da pandemia. Nos estados, os governadores, aí sim, com o auxílio de grupos, né, de médicos, especialistas, né, para gerir essa situação. Esses acho que podem ser chamados, então, gestores de negócios. É alguém que assume uma função no momento de emergência, né, para aconselhar, enfim, o poder público. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Então, só relembrando o que a gente viu rapidamente, que eu vou entrar nas regras constitucionais. Então, nós vimos que os agentes públicos, nós temos os agentes políticos, que são o topo, né, da hierarquia. Vimos que nós temos os servidores públicos, que esses são estatutários, empregados públicos ou servidores temporários. Nós vimos os servidores militares, que são dentro da categoria dos servidores públicos. Nós vimos os particulares em colaboração com o poder público, e estes se subdividem em aqueles que têm delegação do poder público ou aqueles que são requisitados, nomeados ou designados pelo Estado, da administração, e temos também os gestores de negócios. Então, essas são as classificações, né, que nós vimos até agora. Vamos ver, então, e aí agora nós precisaremos da Constituição, de normas constitucionais referentes, então, aos agentes públicos, como regra geral, né? Aí nós falaremos dos agentes políticos, dos servidores públicos e dos empregados públicos. Não esqueça, se alguém tiver alguma pergunta, creio que esteja aí para vocês a autorização para fazer a pergunta. Se quiserem fazer por escrito. Não precisa usar o chat daí. Então, normas constitucionais, pessoal, referentes aos agentes públicos. Primeira norma
que não é diretamente a uma função, a algum cargo, enfim, as situações que gerem os cargos públicos, é o princípio da isonomia, né? Lá no artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. O artigo 1º, o inciso 1º do artigo 5º, deixa eu achar aqui, pessoal, a minha Constituição Federal. O inciso 1º do artigo 5º também fala, né, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, nós estamos diante do princípio da isonomia. E isso vai ter relevância nessa situação toda dos servidores públicos, dos agentes públicos, né? Porque todos têm que ter o mesmo tratamento, né? Porque a Constituição assim determina que todos são iguais. Então, isso já determina a questão do concurso público, por exemplo, e logo eu farei uma pergunta para vocês num outro aplicativo que eu vou abrir aqui, que trata dessa questão dos contratos temporários. Mas vamos adiante. O regime jurídico, então, são 3, nós já vimos isso, que a Constituição determina: o estatutário, para aquelas funções, obrigatoriamente para aquelas funções típicas de Estado, para aquelas funções, para aqueles cargos organizados em carreiras. O que são funções típicas de Estado? Nós temos uma ideia hoje, até que vem a reforma administrativa, que são policiais, fiscais, embaixadores, né? Temos, então, os estatutários, temos os seletistas, que aí são regidos pela CLT, e temos os contratos temporários, que aí são regidos pelo próprio contrato com subsídio, quando necessário, no Estatuto. Regras principais: acesso aos cargos públicos, empregos e funções. Artigo 37, inciso 1 da Constituição. Quem tem, por favor, abra aí. 39 e 37. Pessoal, agora eu abri a Constituição, eu não estou vendo, se alguém fizer pergunta, tem que abrir o microfone daí. Artigo 37, inciso 1. A administração pública, direta e indireta, lembrem da administração indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso também vai alterar na reforma administrativa. Bom, mas inciso 1, que é o que nos interessa. Os cargos estatutários, empregos CLT, e funções públicas, os contratos temporários, são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Então, cada cargo, cada emprego, cada função, o contrato ali, função, vai ter uma lei determinando quais são os requisitos. Todos que estiverem de acordo com este requisito podem ter acesso a esses cargos. Então, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Bom, nós temos aqui já uma situação. Todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei podem almejar e preencher cargos, empregos e funções. Mas estrangeiros também, só que aos estrangeiros não é tão simples. Existem algumas possibilidades. Estão principalmente na área educacional e de pesquisa. Então, vocês poderão ir numa universidade federal e ter um professor concursado estrangeiro, só porque é na área de educação e pesquisa. Se vocês forem na polícia militar ou civil, não verão um estrangeiro, a não ser que ele seja naturalizado, e aí tem que ver se o estatuto permite estrangeiro naturalizado fazer o concurso. Creio que sim. Creio não, tenho certeza. A Constituição Federal, ela determina aos estrangeiros naturalizados que não podem acessar alguns cargos. Então, um cargo público na polícia militar ou civil, um estrangeiro naturalizado pode, mas
Um estrangeiro não naturalizado não pode. Esses estrangeiros, eles só podem fazer concurso para esses cargos na área de pesquisa e educação, porque são pessoas que podem agregar, né, na pesquisa e na educação do Brasil. Os cargos que é proibido para brasileiro naturalizado, e obviamente para estrangeiro, são poucos. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente dos ministros do STF, são proibidos também, brasileiro naturalizado, estrangeiro naturalizado brasileiro, oficial das Forças Armadas, também não pode, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, também não podem ser brasileiros, estrangeiros que tenham se naturalizado brasileiros. Vamos adiante. Então, a regra é essa, os cargos, o acesso se dá por concurso, conforme diz o 37.1, diz, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. O inciso 2 do artigo 37, ele traz as regras para ingresso, as regras gerais, depois cada concurso, cada categoria tem a sua lei específica. A regra geral é, inciso 2 do artigo 37, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas de títulos. Então, para estatutário, ou para cargo público, ou para emprego público, tem que haver concurso, e esse concurso pode ser só de provas, ou pode ser de provas e títulos. Depende da complexidade do cargo para ser de provas e títulos. Cargos que têm menos complexidade nas atribuições, só prova. Cargo que tem mais complexidade nas atribuições, pode ter a exigência de títulos. Então, investidura é o ingresso, tá? Em cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público, de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Cargo em comissão, o conhecido CC, não tem concurso, pessoal. Ele tem livre possibilidade, então, de livre nomeação e livre exoneração pelo chefe lá do Poder Executivo e dos demais poderes, onde há cargo em comissão. Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez mais. Desculpa que tocou o telefone aqui. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, o concurso público pode ser até 2 anos, 1 ano, 2 anos, e poderá ser prorrogado uma vez por igual período. Uma questão importante do concurso público está no inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, então é o primeiro prazo pode ser prorrogado por igual período. Tá? O primeiro prazo é até 2 anos e pode ser prorrogado por igual período. O segundo prazo é improrrogável. Então, durante o prazo improrrogável, que é o segundo prazo, previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Então, se o prazo existe pessoal a ser chamado, esse pessoal tem prioridade sobre novos concursados. E uma outra situação interessante, que é uma questão jurisprudencial, se encerrar o prazo que foi prorrogado ou que não foi prorrogado, não interessa, encerrou o prazo do concurso público, se existir agentes a serem chamados, que não foram chamados, portanto, e eles estiverem dentro do número de vagas do edital, eles
devem ser chamados. O edital saiu 100 vagas. Até o final, seja do primeiro período ou, se for prorrogado, do segundo período, terminou o prazo do concurso, esses indivíduos devem ser investidos em sua função. É um direito subjetivo deles. 4, ok. Vamos adiante. Validade do concurso, direito subjetivo, ok. Inciso 5. Funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores públicos. Não confundam função de confiança com cargo em comissão. Cargo em comissão pode ser exercido por servidor público e por não servidor público. É de livre nomeação e exoneração do gestor. A função de confiança somente pode ser exercida por servidor público. Também é de livre nomeação e exoneração do gestor. Então, diz o inciso 5 do artigo 37, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, vamos deixar bem claro. Função de confiança somente pode ser exercida, olha a palavra, exclusivamente por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo. Os cargos em comissão, neste inciso 5, são aqueles que serão preenchidos por servidores de carreira, mas CC pode ser exercido também por pessoa que não é servidor. Então, o inciso 5 está tratando das funções de confiança, que somente o servidor público pode exercer, de cargo efetivo, né, o servidor, e os cargos em comissão, neste caso aqui, do inciso 5, são aqueles que serão preenchidos por servidor de carreira. Bom, nesses dois casos, função de confiança e CC exercido por servidor de carreira, somente são destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, função de confiança, servidor público efetivo e cargo em comissão para o servidor público efetivo, somente para cargos, atribuições de direção, chefia e assessoramento. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Ou posso ir adiante? Estão entendendo o que eu estou falando? As chamadas FG, função de confiança. Isso aí. Função de confiança. E o cargo em comissão é outro. Então, vamos adiante. Sistema remuneratório, pessoal. O sistema remuneratório existem dois possíveis, que é a remuneração, que é a parcela fixa, né? Mais percentuais variáveis, né, vantagens que são chamadas, triênio, quinquênio, e existe atualmente o chamado subsídio, que é a parcela única. Algumas carreiras previstas na Constituição Federal podem ser estruturadas em forma de subsídio. Até a tendência é que passe tudo para subsídio, porque a remuneração ela tem um crescimento, que eles chamam de crescimento vegetativo da folha, que o indivíduo vai adquirindo triênio, outros adicionais. E o subsídio não, ele não aumenta, a não ser que o governo, o patrão, né, o governo, aumente. Isso eu estou falando do servidor público de cargo efetivo. O empregado público é salário, né? Ele tem lá onde ele trabalha, no Banrisul, no Banco do Brasil, na Caixa Federal. O teto no Brasil é o ministro do STF, e aí dentro dos estados e dos municípios há uma divisão, que não pode superar o teto do STF, mas dentro do próprio estado do município, né, no estado é o desembargador, e do TJ, no caso do Rio Grande do Sul, e no município do prefeito. Então, são tetos, mas o teto geral é do ministro do STF. Direito de greve, artigo 37, incisos 6 e 7 da Constituição Federal.
O inciso 6 diz, é garantido ao servidor público civil, militar não pode, o direito à livre associação sindical. Todo servidor público pode ser associado a um sindicato, menos o militar. O inciso 7, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Bom, então tem que haver uma lei específica, né, dizendo quais são os termos que poderá ser exercida a greve. O serviço público, como regra, ele é essencial, não pode parar. Como vai parar a água? Como vai parar o serviço de segurança? Como vai parar a luz? São serviços públicos. Então, nestes casos, deve existir uma lei falando lá, a gente sabe, né, que a ideia é serviços essenciais, coleta de lixo, por exemplo, é um serviço essencial, mesmo que não seja exercido diretamente pelo órgão público, mas é exercido indiretamente, concedido. Então, nós temos 30%, tem que trabalhar, são essas questões que todos nós já ouvimos falar. Deveria existir uma lei disciplinando tudo isso para os servidores públicos realizarem a sua greve. No tocante à greve por servidor público, tem uma exceção. Militar não pode nem se associar e muito menos fazer greve, nem ser associado a um sindicato e nem fazer greve. Está lá no artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal, que trata dos militares federais, e o 42, parágrafo 1º, que trata dos militares estaduais. Pode falar, Ricardo. Qual a diferença de associação para sindicato, já que o militar ele pode se associar em uma associação que faz quase o mesmo papel de um sindicato, né? A cobrança dos direitos, dos deveres e cursos, tudo, e o sindicato também tem o mesmo modelo de trabalho de uma associação. É verdade, tu tem razão, Ricardo, é verdade. A diferença, como tu disse, também não vejo. A questão é que quem se sindicaliza exerce uma função talvez mais perto de uma cobrança, de do movimento paredista, que eles chamam que é de uma greve, mas não necessariamente vai ter uma greve. Na realidade, eu concordo contigo, é um subterfúgio, né, para dizer que não é sindicalizado, mas é associado. Então, as diferenças não são tão grandes assim. Bem observado, Ricardo. Mas, como eu estava falando, existe uma exceção para os servidores civis que pode se sindicalizar, mas não pode fazer greve por determinação do STF, que são as polícias civis. Policiais civis, então, podem ser sindicalizados, mas não podem realizar a greve. É ilegal. Se realizarem greve, infringem a regra constitucional que proíbe os militares de fazer greve, segundo o entendimento do STF. Acumulação de cargos. Artigo 37, inciso 16. Vamos ao inciso 16. O artigo 16 diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, regra então, pessoal, vedado ter 2 cargos públicos, 3 cargos públicos, 4, vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, remunerada, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 16. A linha A. Então, vamos para as exceções. São 3 alíneas que determinam que possa haver acumulação de cargo público remunerado. A linha A, 2 cargos de professor. A linha B, 1 cargo de professor e outro de técnico ou científico. Por exemplo, um juiz de direito é considerado um cargo científico. Ele pode ser juiz e realizar um concurso para a Universidade Federal de Santa Maria. Vai exercer 2 cargos públicos remunerados. Um técnico foi considerado, via judicial, que um policial civil é um técnico. E aí, nesse caso específico que eu estou falando, ele realizou um concurso para ser professor na Universidade Federal na URGS, do Rio Grande do Sul.
Então, tinha um cargo de policial, que é técnico, e mais um de professor. Está dentro, então, da linha B, um cargo de professor e outro de técnico ou científico. C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então, 2 enfermeiros, 2 de médico, isso é possível também a realização de concurso. O inciso 17 diz: a proibição de acumular estende-se a empregos e funções. Então, está remunerado, não interessa se é empregado, um concurso para cargo público e um concurso para empregado público, é remunerado, não pode, tem que estar dentro daquelas 3 exceções. Então, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Inclusive, se inclui aqui aposentados, pessoal. Então, sendo detentor de cargo público na administração direta ou indireta, empregado público, na indireta normalmente, e até direta também tem empregado público, ou detentor ali da função pública, se for remunerado e não está naquelas 3 exceções, é ilegal. Segundo, se acumulou cargo dentro daquelas 3 exceções, ok, pode nas exceções, mas tem que ter compatibilidade de horário. Não pode o indivíduo cumprir uma jornada que, no mesmo horário, trabalha 8 horas no cargo A e 8 horas no cargo B, é incompatível. E trabalha durante o dia no cargo A e durante a noite no cargo B ali, ok, aí é compatível, desde que esteja dentro daquelas 3 situações que eu elenquei como exceção. Outra situação, remuneração ou subsídio, não pode ultrapassar o teto. For um servidor federal, juiz e professor na Universidade Federal. Ok, 2 cargos, pode trabalhar como juiz durante o dia e mais um cargo durante a noite na Universidade Federal. Ok, tudo certo, mas certamente vai ultrapassar o teto do ministro do STF e aí será podado no teto. Vai receber parte do subsídio de um dos cargos. Alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Nada? Tudo certo? Então, não esqueçam que nessa acumulação de cargos, conta administração direta, administração indireta, órgãos controlados pelo poder público, entra aposentados, né? Sempre que for remunerado. Aí tem essas exceções, que são as 3 das alíneas A, B e C, do inciso lá 16 do artigo 37. Bom, a questão da estabilidade. Artigo 41, se eu não estou equivocado, deixa eu olhar aqui. 41 da Constituição Federal. 41. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, aqui já diz, somente pode ser estabilizado servidor, ocupante, nomeado, e nomeado é por concurso público, tá? Nomeado é o nome que se dá quando tu passa no concurso e tu é investido lá na tua função, tu é nomeado para aquele cargo. Então, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, a estabilidade se dá para todos os servidores, hoje, né, se dá para todos os servidores após 3 anos que fizerem um cargo de provimento efetivo por concurso público. Na reforma administrativa, não, nem todos os servidores públicos serão estáveis, somente as carreiras típicas de Estado. Parágrafo 1º do 41. Um servidor público estável só perderá o cargo, inciso 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. O juiz pode determinar, então, a perda do cargo do servidor, se ele se envolver com corrupção, por exemplo. Lá no artigo
91, 92, por ali, 93, do Código Penal, ele dá os quantums de apenamento que o servidor perde o cargo. Passou de 4 anos, qualquer crime, não precisa ser de corrupção, o juiz já deve, ou pode, né, é uma decisão do juiz, determinar a perda do cargo. Está lá no Código Penal. É um efeito da condenação criminal. Inciso 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então, o servidor estável pode perder o cargo. Decisão judicial transitada em julgado. O chamado PAD, que é o processo administrativo, porque nos estatutos dos servidores públicos, na parte dos deveres e da parte disciplinar, existem penalidades. Uma delas é demissão. Demissão é diferente de exoneração. Exoneração é quando o servidor não passa no estágio probatório, aí ele não é estável, ou quando ele é estável, ou quando não é estável também, ele pede para sair. Quando ele é colocado para a rua, o nome é demissão. Então, o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. O inciso 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E aí eu já quero perguntar para vocês, bom, logo depois eu pergunto. Inciso 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, asseguradas ampla defesa. Então, é possível, ao contrário do que muita gente fala, desde que exista a lei nos estados, na União, que o servidor público, por ser preguiçoso, por não cumprir as metas estipuladas para o seu cargo, seja colocado para a rua. Pode ser, desde que tenha essa lei dizendo quais são os critérios para que ele seja expurgado do serviço público. Né? Então, o servidor público só perderá o cargo, inciso 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. E, por fim, pessoal, a última parte aqui está lá no artigo 38 da Constituição. Essa parte da estabilidade, ok? Nenhuma pergunta? (38), então. Deixa eu achar aqui, 37. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica, fundacional. A administração pública direta, a gente já sabe o que é, os órgãos diretos, os ministérios, secretarias, polícia, estadual, polícia militar, civil, autarquia e fundacional. As autarquias são da administração indireta e as fundações públicas. No exercício de mandato eletivo, aplicam as seguintes disposições. Então, repetindo, artigo 38, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Qualquer servidor público que se eleger para um mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função e desempenhará o cargo eletivo. Né? Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, o indivíduo que for investido como prefeito, se elege prefeito, ele é policial, delegado, policial, juiz, ele é afastado do cargo efetivo, assume o cargo de prefeito e ele opta pela remuneração. Inciso 2, dá essa possibilidade de opção pela remuneração. Inciso 1 não dá. Então, se o indivíduo que for concursado se eleger para mandato eletivo federal, estadual ou do Distrito Federal, ele terá que se afastar do seu cargo efetivo, cumprir, né, ser investido no cargo eletivo e isso ficará com o subsídio do cargo eletivo. Não terá opção. No inciso 2, prefeito tem opção de uma remuneração ou de outra, do cargo
efetivo ou do cargo de prefeito. No inciso 3, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo, né, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. Então, se for compatível os horários, ele recebe do seu cargo efetivo e mais do vereador. Agora, se não for compatível os horários, aí será aplicada a norma do inciso anterior. Qual é? Ele deixa o cargo efetivo, assume como vereador e recebe e escolhe qual será o benefício, né, o subsídio que ele optar por receber. O inciso 4, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, o indivíduo é procurador do Estado, assumiu o cargo de deputado federal. Nesse tempo que ele estiver afastado do cargo de procurador, ele terá contado o tempo de serviço para todos os efeitos legais, menos exceto para a promoção por merecimento. As carreiras públicas, elas têm promoções para ascender na hierarquia. E essas promoções, como regra, se dão por merecimento e antiguidade. Por merecimento, então, quem sair do cargo para assumir um cargo eletivo não poderá ser promovido, porque é meio lógico, né? Se ele não está desempenhando a sua função efetiva, como que ele vai ser merecedor de uma promoção? Mas, por antiguidade, ele poderá ser promovido, mesmo estando fora do cargo. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu colocar aqui uma pergunta para vocês enquanto isso. Se tiver alguma pergunta, podem abrir aí o microfone. Eu tenho uma pergunta, professor. Pode falar. É sobre a estabilidade. Mas, na verdade, é uma dúvida, né? O indivíduo que é nomeado mediante liminar, a contagem do prazo de estabilidade, ele é suspenso durante essa liminar? O indivíduo que é superintendente, ele está em liminar no cargo. No cargo, isso, mediante liminar, né? Concedido Sim. judicialmente. Aí a contagem do prazo de estabilidade, tanto para que é os 3 anos ali, constitucional, no caso da PM mesmo, da Brigada Militar, é 5 anos. Né? Durante esse tempo aí, ele é suspenso quando está em liminar?